Olá, boa noite a todos e todas. Estamos dando início à nossa live com o tema cultura. Temos aqui a presença da nossa companheira Claudete Bassei. É isso? Então, tá bom. Sejam todos e todas bem-vindos novamente. Para nós é uma honra tê-los aqui para conversar e dialogar um pouco sobre o nosso plano de governo sobre a cultura, né? Um tema tão importante para a nossa cidade, e aqui a gente vai ter também pessoas, né, podendo fazer, né, a sua explanação. Nós temos convidados, né, que eu já quero de antemão agradecer pela presença, e também aos participantes que quiserem enviar suas perguntas ou contribuições ou sugestões ou propostas para o nosso plano de governo, né, que façam isso pelo chat, que a gente vai ter um momento aí no final da nossa live para responder, né? Então, esse o nosso espaço, né, para fazer o nosso debate, e eu passo a palavra para você, Claudete, seja bem-vinda, né, você está compondo a nossa chapa aí como candidata a vice-prefeita, né, uma honra tê-la nessa caminhada conosco. Obrigada, João. Boa noite, João. Minhas saudações a todas as pessoas que estão participando conosco nesta noite, a todos os iratienses, a todas as iratienses, boa noite. É um prazer estar aqui, né, para nós podermos falar sobre arte e cultura. De Ferreira Goulart. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone. A sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema. Com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. João, você como candidato a prefeito de Irati, eu te pergunto, e na sua gestão, haverá vaga para a arte e para a cultura? Muito bem, boa pergunta, claro que sim, né? Haverá muitas vagas, temos já toda uma construção de um debate, né, de propostas para o nosso plano de governo relacionado a esse tema da arte e cultura, inclusive convidando, né, pessoas aí de vários movimentos para contribuírem, né, além, claro, da sua contribuição, da sua experiência, né, essa consulta a vários grupos de jovens, né, a várias pessoas ligadas a esse tema, e também a importância da economia gerada pela questão da cultura e da arte, que é bastante importante para nós, do movimento Irati 65. Né? Então, eu respondo para você que sim, há vagas. Porque cultura não é privilégio de poucos. Cultura é prioridade e é um direito, porque através da arte e da cultura nós podemos sensibilizar as pessoas e podemos transformar o mundo através das pessoas. É verdade, isso é muito importante, e eu acredito que o nosso convidado, né, que eu quero já ressaltar, né, a importância de você estar conosco aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, Davi Mafra. Estamos aqui, então, para compartilhar com você também esse momento, sua experiência, suas contribuições nessa live, e isso tudo vai nos dar condições também de perceber se a gente está no caminho certo, se nós estamos conseguindo atender os anseios da população com a proposta que nós estamos fazendo no nosso plano de governo. O Davi Mafra já esteve várias vezes, ele conhece a nossa cidade, já fez alguns trabalhos aqui em Irati, já dirigiu peças de teatro,
fez oficina de teatro também, então ele conhece um pouco da nossa realidade. O Davi Mata é professor, mestre em artes pela Unicamp, autor, diretor e produtor teatral. E ele hoje está conosco, então, para falar um pouco sobre arte, cultura e a sua importância no contexto político e social. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor João. Boa noite, Claudete. É um prazer estar fazendo parte dessa live hoje juntamente com vocês. Quero expressar aqui o meu agradecimento pela oportunidade e por estar contribuindo mais uma vez com a cultura de Irati. Uma cidade que sempre me recebeu muito bem, uma cidade que eu tive a oportunidade de fazer vários projetos culturais, juntamente com o grupo de teatro Irati, com a Claudete, com os demais integrantes do grupo de teatro, em conjunto com as gestões culturais das prefeituras anteriores e juntamente com o governo do estado, em ações voltadas, né, para políticas do interior do Paraná. Então, fico bastante contente com essa oportunidade. Talvez seja interessante a gente falar um pouquinho sobre o que seja a cultura nesse âmbito um pouquinho maior, né? É importante a gente só lembrar que cultura diz respeito ao que uma coletividade, né, faz, né, concretiza, realiza em termos de expressões e manifestações. Então, o conceito de cultura é muito amplo, diz respeito à história, à memória, a referências de vida, diz respeito ao que já foi feito, diz respeito também ao que está sendo feito e o que poderá vir a ser. Então, ações voltadas para a questão de registro, é importante, ações voltadas para a produção na atualidade e também políticas e planos, projetos que possam abarcar futuras ações. Então, nesse sentido, o nicho, o segmento da cultura é muito rico e é muito variado. E, nesse sentido, percebo, vejo, né, o quanto que é possível ser feito. Com relação à questão de produção cultural, em termos de economia criativa, em termos de posicionamento do ser humano no mundo, afinal de contas, a cultura, ela diz respeito à questão da identidade de um povo, de uma comunidade, de uma coletividade, e também, né, para apontar caminhos, né, que podem vir a ser, né, nortes futuros, né, dessa comunidade, dessa cidade, no caso, né, do município de Irati. Então, é um tema fundamental, muito importante. Hoje nós estamos vivendo momentos bastante diversos, diria momentos obtusos, mas eu acredito que nesse sentido é importante não deixar, né, de perder de vista a importância da cultura. Isso é fundamental, isso é muito importante. É isso nesse momento. Ok, daqui a pouco a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre, né, a sua experiência, as suas sugestões, né? Eu quero aproveitar para apresentar aqui a todos que estão conosco nessa live, né, um pouco do que a gente tem pensado também para o município de Irati, né, que é o fortalecimento, a dinamização da Secretaria, né, de Arte, a Secretaria de Cultura, do Patrimônio Histórico e Legado Étnico, né? Isso. Eu gostaria de salientar que essa secretaria já foi mais complexa. Essa secretaria, ela era a Secretaria da Cultura, do Patrimônio Histórico, do Legado Étnico, do Desporto, do Lazer e do Turismo. Então, uma secretaria muito complexa, difícil de trabalhar. Então, ela foi desmembrada, né? Ficando, então, Secretaria da Cultura, do Patrimônio Histórico e do Legado Étnico, e daí criaram uma nova secretaria, que é a Secretaria do Desporto e do Lazer, e o turismo, então, foi para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, visto que precisa dar importância, né, para as três áreas, né? E, então, a Secretaria da Cultura, ela foi desmembrada. Na verdade, essa foi uma das ações
uma das primeiras ações quando eu fui secretária da Cultura do município de Irati, né, para poder, então, viabilizar mais ações em cada área. E também nessa área da arte, né, da cultura como direito social, nós temos uma preocupação com todas as faixas etárias, né? Então, criar oportunidades, criar eventos para todas essas faixas etárias, tanto na área urbana como na área rural. Até porque, né, a nossa cidade, a nossa população é bem diversificada, a nossa população, nosso território é muito grande e a gente precisa estar em todos os lugares, né, como política pública também, né? E eu quero destacar aqui a importância, né, de um conselho municipal, né, de cultura muito bem representativo. Nós precisamos ter, né, a capacitação das pessoas para que elas possam participar com qualidade desse espaço, podendo representar seus grupos, podendo representar, né, algumas áreas que às vezes estão descobertas por conta, às vezes, até da questão de não ter uma cadeira no conselho. Então, essa ampliação da representação, né, dentro do Conselho de Cultura é bastante importante, até para que a gente tenha viabilizado depois as conferências, né, e um plano municipal de cultura que possa ser executável ao longo dos próximos anos. Inclusive, não existe, né? Então, o Conselho foi legalizado, né? A importância do Conselho, veja, por exemplo, agora, né? Nós temos a Lei Aldir Blanc, que vai contribuir nesse momento difícil da pandemia. Irati está sendo contemplado com recurso financeiro significativo. Se não existisse o Conselho Municipal de Cultura, esse recurso não poderia ser utilizado na nossa cidade. Então, vejam bem, o quanto é importante o Conselho Municipal da Cultura e ações que fazem com que esse conselho seja ativo e ele precisa ser respeitado. Nosso município também não possui o Plano Municipal de Cultura. Então, é uma ação também que a Secretaria precisa, né, então, juntamente com o Conselho, dialogar e fazer esse plano, criar esse plano. Com uma consulta, né, com todos, com os grupos de referência, com a comunidade, nessa gestão, então, que a gente fala tanto e frisa tanto, que será participativa e coletiva. Precisamos também fazer um cadastro, né, um mapeamento de todas as pessoas, os agentes culturais, né, da cidade e os pontos de cultura também, para dar justamente acessibilidade a todos, né, democratizar a cultura e a arte. No nosso município, como o João falou, que é extenso, né, tem a área urbana, mas também tem a área rural. Sim. E eu quero fazer um destaque, né, da importância das festas culturais para a nossa população, né? Nós temos diversas festas ao longo do ano, muito comum também as festas comunitárias, né, que são organizadas, né, quase todo final de semana a gente tem opção aí de participar, e isso tem que ser melhor aproveitado e valorizado. E as feiras culturais também, você conhece muito bem, a gente podia explicar o que é a FIEL e fazer esse destaque, né, da importância desse evento para o nosso município. Então, a arte e a cultura também é um movimento, de acordo com as situações, né, do município, né, o que está mais em evidência. Então, uma Secretaria de Cultura dinâmica é o que a comunidade precisa. Então, chega muita demanda para a Secretaria da Cultura, né, chegam muitos projetos. Então, a pessoa que está responsável por essa pasta precisa ter um apoio, então, do prefeito, um orçamento, precisa ter um orçamento direcionado para a cultura. A cultura precisa ser valorizada, e para ser valorizada, ela precisa, então, agir, precisa de um empenho humano, né, de tempo, mas também de recurso financeiro. Então, assim, as feiras, elas são importantes, porque elas agregam valores, né, agregam pessoas com seus diferentes saberes. Como nós somos de uma cidade eslava, né, que é um povo tradicional polonês, ucraniano, né, também um grande, a quantidade de descendentes poloneses e ucranianos, nós temos uma demanda também, que há um pedido sempre para fazer as feiras, né, gastronômicas e culturais. Também os artistas falam que eles não têm espaço para expor. As feiras também são espaço de exposição, né, porque você faz divulgação, as pessoas vêm da cidade, da região, e também já tem essa questão, né, da produção e da venda do artesanato e da arte, né?
Inclusive, isso se integra com a nossa proposta do mercado municipal. Não mini mercado municipal, do mercado municipal. Não vamos reduzir desde já, vamos deixar ele já grande, né? Quando a gente fez a proposta do mercado municipal, a gente também pensou nessa integração, né, dos agricultores que vão comercializar seus alimentos, mas com a arte, né, e o turismo também dentro dessa proposta aí de organização no mercado municipal forte, no mercado municipal que seja representativo aqui para a nossa região, que envolva arte e cultura, né, que envolva todas essas possibilidades. Eu gostaria de destacar uma coisa, João, se você me permitir. Nossa cidade, ela é carente, ela tem carência de espaço público para arte e cultura. Nós não temos um espaço público adequado para uma apresentação teatral, para um show. Não temos. É uma dificuldade imensa promover, fazer arte em Irati. E isso não é de um ano, isso já perdura há décadas. Eu quero dar um exemplo aqui, inclusive, que o Davi Mafra dirigiu um espetáculo em 2007, que foi Paisagem através do Espelho, que ele foi em ocasião ao aniversário de 100 anos de Irati. O grupo de teatro, então, contratou o Davi, montamos a peça e nos apresentamos, fizemos 5 apresentações e pegamos um espaço alternativo, que foi no SBCI, no Clube Polonês. Como é difícil fazer arte e cultura em Irati. Então, nesse caso, nós tínhamos um cenário todo elaborado, que ele começava a ser montado no início da tarde, o espetáculo começava às 20 horas, foi disponibilizado 300 lugares para o espetáculo, né, para as pessoas, lotava. Uma noite nós tínhamos 500 pessoas, crianças sentadas no chão, foram 5 apresentações, foi um sucesso, na cidade e na região. Vieram pessoas assistir de Malé, de Prudentópolis, de Rio Azul, de Rebouças. O Davi é a testemunha ocular e visual. Então, foi muito bom, só que assim, começávamos a montar o espetáculo à tarde, acontecia o espetáculo às 20 horas, depois do espetáculo era desmontado, nós passávamos até as 3, 4 horas da manhã desmontando, e na semana seguinte, o mesmo processo, montagem, a tarde inteira, as mesmas pessoas que faziam o espetáculo montavam, se apresentavam, desmontavam. Aí o Davi disse, vocês não são atores, vocês são guerreiros. E assim a gente fez arte por décadas em Irati. Então, nós precisamos pensar na geração que está articulando eventos artísticos e culturais e nas novas gerações. Essas gerações não precisam sofrer tanto como nós já sofremos. Nós precisamos pensar nas gerações futuras. Ok. E eu quero destacar, antes de passar a palavra para o Davi novamente, só quero destacar uma das estratégias que nós temos é a possibilidade de fazer editais, né? A captação de recursos da prefeitura e outros recursos para poder fazer os editais aí para as instituições participarem e desenvolver seu trabalho dentro da nosso território, da nossa região. Então, esses editais são muito importantes, eles podem ter validades aí para um evento, ou para 6 meses, ou para 1 ano, e dessa forma a gente garante estabilidade, né? A gente consegue dar permanência para os eventos, a gente pode pensar para longo prazo, né? Então, a gente pensa nessa ideia dos editais aí como uma forma também de incentivar as organizações do nosso município a fazerem arte e cultura. Acho que é isso, um pouco do que está, claro, tem muita coisa aqui no nosso plano, mas né, a gente quer resumir um pouco, e aí, Davi, eu passo a palavra para você novamente. Tá certo, então. Obrigado, professor João, professora Claudete. Aproveitando, então, a fala da Claudete, né, gostaria de complementar, dizendo que a gente que já está nessa área há algum tempo, a gente observa que, muitas vezes, as ações elas acontecem por iniciativa de alguns poucos, que fazem um grande esforço para que as ações, os projetos possam se concretizar. Nesse sentido, em Irati, a gente pode citar alguns nomes, como Cida Caran, né, como a professora Luísa Filos também, que levanta essa bandeira da cultura há muitos anos, a própria Claudete, que tivemos a oportunidade de fazer várias parcerias. Mas o ideal
para que as ações culturais elas possam acontecer de forma mais eficaz, atingindo a todos, né, e contemplando a todos, é que efetivamente essas ações elas sejam feitas concomitantemente, né, com vários interesses, né, da prefeitura, da comunidade, de preferência que haja uma interface com as ações culturais do governo do estado e assim por diante. Senão, se tornam batalhas muito desgastantes, né? De pessoas que têm interesse de fomentar e de promover a cultura e que não encontram eco, né? Que não conseguem se fortalecer nesse sentido. É necessário, eu preciso dizer que, infelizmente, em momentos muito diversos, a gente encontra certa desarticulação nesse sentido, justamente para enfraquecer ações, né, da cultura, já que cultura faz refletir, faz pensar, muda o olhar das pessoas, faz com que as pessoas elas procurem buscar possibilidades diversas de ser e de existir nesse mundo, né? Então, o que a gente vê muitas vezes são ações contrárias a isso. Observando o plano de governo da coligação Movimento Agrati, gostei bastante de vários pontos, né, que dizem respeito a ações ligadas à cultura tradicional, à cultura popular, aos editais, visando tanto a parte de história, memória, patrimônio e também a questões diversas de eventos voltados aí a, né, vários segmentos, vários setores. Então, parece que esse plano de governo ele busca justamente cobrir uma possibilidade grande, uma grande gama aí de ações, né, para atingir a população de Irati de forma geral. Isso é muito interessante. Agora, sem dúvida, as ações conjuntas da comunidade com os agentes culturais, com a política pública, é o que dá mais resultado e gera mais retorno para todos nesse sentido. É isso. Ok, muito bom. Obrigado pelas contribuições, Davi. É uma honra, né, tê-lo aí conosco nessa live. Né? A honra é minha. Eu que agradeço. Muito obrigado. E agora vamos debater um pouquinho mais com a relação às perguntas que estão chegando, né? Então, vamos lá, né? Rafael Pereira, aqui, né? Movimento Irati 65. Na futura gestão 65, teremos projetos que abordem cultura afro-brasileira? Olha só, que maravilha! Obrigada, Rafael, pela tua contribuição. Como eu disse, Rafael, a demanda na Secretaria ela é grande e essa ação, assim, ela inicia a partir dos projetos, né? Então, chegam os projetos e a Secretaria, então, tem que viabilizar isso. É uma questão que a gente precisa, né, pensar, agregar também no nosso plano de governo, né? Então, a intenção é atender a todas as etnias, né, e a todas as classes sociais, inclusive faixas etárias também. E então, aqui tem a semana, né, tem algumas ações que já contemplam essa área. Sim, e eu quero destacar, assim, que essa parceria, essas ações, né, afro-brasileiras, também, né, a gente tem aqui na nossa região, junto com essa questão afro-brasileira, a questão dos caboclos, a questão dos indígenas, a questão da nossa região ter feito parte, né, da própria Guerra do Contestado, por exemplo, que deixou, né, uma história importante para a nossa região e que deve ser ressaltado, né? Além do que, essa questão afro-brasileira, ela está no currículo das escolas, então a gente precisa fazer essa discussão também permeando as escolas e as instituições e os grupos, enfim, que de alguma maneira querem abordar esse tema, terão oportunidade de desenvolvê-la, né? E não só essa questão da cultura, né, que envolve, inclusive, a questão das religiões de matrizes africanas e outras que são importantes e que muitas vezes passam por violações de direito, por discriminação, e tudo isso, né, é importante porque vai também dar oportunidade de esses temas serem reforçados.
né? Mas a gente ressalta que isso é via, né, o Conselho Municipal de Cultura, a gente não vai atropelar nada, né? E a gente quer fazer isso com a representação popular participando dos conselhos, ou das associações comunitárias, ou dos grupos, né, que estão aí distribuídos na nossa cidade, como tem os centros comunitários também, e tantas outras possibilidades que a gente tem de abordar esse tema tão importante, né, que você ressaltou aí, Rafael. Atualmente, nós não temos nenhum espaço para exposição em Irati. Nós tínhamos o espaço da Casa da Cultura, que é um pontão de cultura, e ele está sofrendo, eu digo, uma restauração, porque já faz alguns anos que foi iniciada essa reforma restauro e não foi concluída. Então, como eu falei no início, nós estamos com carências que precisam ser sanadas. Então, no nosso plano, que foi feito um plano real, um plano concreto, além de ele ser real e concreto, ele é necessário, ele é urgente. Ok. Passa a palavra, Davi. Quer fazer mais um destaque aí, alguma consideração, por favor? Sim. Gostaria de complementar a fala de vocês, colocando que muitas vezes, nessa questão desse conceito, dessa ideia que as pessoas têm sobre cultura, tende-se a olhar alguns setores ou alguns segmentos culturais como sendo mais importantes e em detrimento de outros segmentos. Então, o plano de governo que vocês estão trazendo, assim como as propostas, os projetos, né, estão buscando incluir a todas as manifestações. Isso realmente é muito importante e isso faz a diferença, né? Quando a gente fala em cultura, muitas vezes as pessoas ligam muito diretamente às linguagens artísticas, né, já notórias, como pintura, escultura, dança, música e assim por diante, esquecendo que atividades como grafite, música de rua e tudo mais, também são manifestações e são importantíssimas tanto quanto outras. Quando a gente fala em tradições, muitas vezes se coloca em primeiro plano as tradições diretamente ligadas às tradições europeias, né, e assim por diante. E quando a gente fala em cultura, todos os nichos e todos os segmentos são fundamentais, né? As referências tradicionais, as referências manifestações populares, as artes ditas elitistas ou elitizadas, assim como as manifestações contemporâneas de rua e por aí vai. E agora também temos a arte digital e as manifestações culturais desenvolvidas nos meios tecnológicos, né? Então, quer dizer, tendemos cada vez mais a ter espaços mais amplos, mais democratizados, né? Quem sabe Irati tenha youtubers famosos, rappers ou músicos ou declamadores que já estão fazendo seus vídeos e colocando nas plataformas, nos canais, né? Quem sabe o município ou a região já tenham figuras famosas que estão navegando aí pela internet, já encontrando o seu próprio público. Isso é fundamental. Complementando também a fala da Claudete com relação a espaços, os espaços culturais, eles demandam atenção, e muitas vezes eles demandam verbas um tanto quanto volumosas. Em contrapartida, eles podem oferecer espaços para manifestações diversas, imensas. Então, espaços de exposição, teatros e tudo mais. Vale a pena a gente olhar a história, o panorama de Irati e entender que esta é uma cidade feita de imigrantes, feita de povos locais, feita também de ações que colaboraram muito para que ela ganhasse o vulto, o volume que ela ganhou, né, ligadas à educação. Então, o fato de Irati ter um campus de uma universidade importante fez com que a cidade ela fosse fomentada, e certamente Irati, tendo espaços para a cultura, vai fomentar ainda mais, né, o roteiro econômico criativo e vai fazer com que a cidade ela possa se destacar aí, né, gerando projetos e produtos culturais de grande vulto.
Então, seria isso. Muito bem, obrigado, Davi. Vamos para a próxima pergunta. A Nájila está perguntando sobre o acesso a teatros, shows, eventos culturais em geral, ainda é muito elitizado. O que vocês pretendem fazer para democratizar a cultura? Olha, na verdade, nós já estamos falando sobre isso, né? Que da carência de espaços, né? Nós temos dificuldade para dar essa acessibilidade à população, mas o ideal, João, é fazer uma parceria com as outras secretarias, principalmente com a Secretaria da Educação, né? Que tem algumas escolas que disponibilizam, inclusive até palco, né? Então, dar acessibilidade a todos. Então, a pergunta da Nájila é muito apropriada, né? Eu já falei no início dessa dificuldade, dessa carência, mas a gente precisa trabalhar para isso, para otimizar os espaços existentes, né? E, veja, por exemplo, também, nós temos a Rua da Cidadania, que é um espaço, né, que foi conquistado, né? Foi tão pedido pela comunidade, né? Então, de repente, acrescentar, terminar esse projeto, que esse projeto inicial constava com um teatro, um mini teatro, né? Um espaço também para demonstrar participação da comunidade. Acho que já responde também aí, nisso que você acabou de falar, a pergunta da Arlete falando sobre a integração da cultura com a educação. Então, foi o que você falou, e não só né, dentro da escola, mas dentro eu vou dizer assim, não do espaço físico da escola, mas dentro do conteúdo, do currículo também. Porque você pode discutir, né, esse tema também dentro das disciplinas, do português, da história, da matemática, da geografia, isso é transversal, né, dentro do currículo da escola e que pode ser trabalhado. Uma questão anterior, o Laércio perguntou sobre a contribuição da cultura no crescimento econômico do município. E aí eu acho importantíssimo a gente trazer, né, as pessoas que trabalham com cultura. Nós temos empresas que montam espetáculos, que montam estandes, nós temos, né, o aluguel de equipamentos, nós temos as pessoas que trabalham com sonorização, que trabalham alugando equipamentos, se deslocando, como eu disse, para as festas de religiosas que nós temos no município. Então, a gente tem as pessoas que têm lojas que alugam roupas, né? Nós temos aí uma diversidade de possibilidades, né, de mexer com a economia a partir desse tema da cultura, que é bastante importante. Então, gira recurso também, gira dinheiro, né, e isso faz com que gere emprego também. Então, é um pouco assim do que eu penso, né, na hora de colocar arte e cultura como um dos temas principais do nosso plano de governo também, junto com os outros. Né? Eu aproveito também falar, dar um exemplo. O cicloturismo foi um evento que, em parceria, né, com algumas empresas, fez com que mais pessoas comprassem bicicleta, comprassem o equipamento de segurança para poder praticar esse esporte. Então, o cicloturismo foi um evento, né, também que estivemos à frente, que mobilizou e dinamizou o comércio em torno, né, da questão do esporte e da bike. Hoje você vê as pessoas andando de bike em Irati, né, todas equipadas, então iniciou com aquele evento, né? Outra coisa, esses dias uma iratiense falou em relação à questão do comércio. Um tempo atrás existiam umas feiras no parque aquático, né? Envolver a CIAI também, né? Fazer umas feiras, fazer divulgação e convidar os artistas, então, eles terem um espaço para, então, oferecer a sua produção, né, para a comunidade. Ok. Próxima pergunta, a Vanessa está perguntando, né, falando sobre arte, cultura e turismo, são grandes aliados. Temos um potencial enorme e as culturas eslava e italiana muito presentes aqui na nossa região. O que vocês pretendem fazer para que a arte e a cultura atraiam turistas para o município de Irati? Muito bem, nós estamos pensando, né, há muito já tempo trabalhando com isso, não só agora na campanha, mas isso fez parte da caminhada nossa, que é também trabalhar com os agricultores, com as comunidades rurais, pensando nos roteiros turísticos que envolvem, além da cultura eslava, né, que você citou, a questão da gastronomia e dos recursos naturais, que a gente pode aliar isso, né, a questão da alimentação,
né, e de visitação, por exemplo, às cachoeiras e outras unidades de conservação, áreas preservadas de mata que a gente tem aqui no nosso município. Então, essa possibilidade, ela pode acontecer através dos circuitos, né, dos roteiros turísticos, né, e também quero deixar a possibilidade, né, da sociedade em participar para nos ajudar a construir essas propostas em conjunto com as pessoas que mais entendem disso. Nós temos professores, nós temos cursos que podem alavancar essa discussão, tanto da arte como do turismo, né, que está integrado, e isso vai ser essencial, né, para que a gente possa cumprir com esse plano que a gente acabou de apresentar aqui para vocês, né? Eu acredito muito nessa questão da parceria que você fala, né? Sim. Público-público, público-privada. Público-comunitária. Isso. Exemplo disso é a questão da pousada Dani Livre. A pousada Dani Livre, que fica lá no... Cerro da Ponte Alta. Cerro da Ponte Alta. O cicloturismo passou por lá. O almoço foi lá. Então, quando você une a comunidade numa ação, faz uma parceria, planeja essa ação, você está fomentando e divulgando. Hoje, para você conseguir uma vaga no final de semana numa pousada é difícil, era uma pousada que estava, não era tão conhecida. Então, as ações culturais contribuem também para divulgar, né, os estabelecimentos, né, e o comércio local. Muito bem. Se tiver, a gente pode ir indo, acho que, para as considerações finais. Temos mais 2 perguntas, a gente encerra. E aí eu passo a palavra aí para o seu Davi, ainda tiver, daí faz as considerações finais, a gente encerra. A penúltima pergunta é da Janaína Zanlorenzi. Qual que é a proposta sobre o término da obra do teatro? Vamos lá, Claudete, você pode responder? Olha, essa é uma difícil, nossa, essa é uma pergunta difícil, uma pergunta, assim, que gera, assim, conflito, inclusive, na cidade, as pessoas têm opiniões diversas em relação a isso, mas eu me sinto muito segura para te responder. Eu agradeço a pergunta. Quando o grupo Ivan Kupalo nos procurou para realizar o Festival Nacional de Danças Folclóricas Ucranianas, foi bem complicado, foi difícil. Porque seria a 21ª edição, 21 anos de evento. E o Ivan Paulo chega com o projeto, e daí? Onde que você vai colocar 500 dançarinos e uma plateia de 3.000 pessoas? Foi difícil. Aonde que esses bailarinos iriam tomar banho, se arrumar para o evento? Foi difícil. Aonde que eles se apresentaram? No ginásio, num batatão. As dificuldades foram imensas. Então, um candidato a prefeito no debate dizia que é complicado. É complicado. Tudo é complicado. As ações, trabalhar é complicado, mas a gente precisa acreditar, a gente não pode viver de utopia, né? O que é utopia? Uma harmonia entre os indivíduos, sociedade ideal, fundamentada em leis justas e instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Só que nós precisamos acreditar e precisamos trabalhar para que as coisas se realizem. Esse teatro não é uma utopia. Esse teatro, ele é necessário para a nossa cidade, para a nossa região. Que pena que a obra está paralisada, porque o auditório principal nem é tão grande, são para 500 pessoas, e tem um outro auditório menor. Uma outra ocasião, veio um grupo folclórico ucraniano da Polônia para Irati, se apresentou no italiano. Foi bonito, foi lindo, mas ninguém chegava aos pés dos dançarinos. Então, esse teatro ele é importante. Ele traria-se uma visibilidade para a nossa cidade, inclusive uma cidade polo. Se tivéssemos esse teatro concluído, pessoas da região viriam para os espetáculos, e pessoas vindo da região para assistir os espetáculos iriam pernoitar nos hotéis, iam comprar lembrancinhas dos artesãos, né? Iam mobilizar, iam movimentar também o comércio. Como que nós vamos terminar esse teatro?
Bem, esse teatro não pertence para o município. Ele está no município, mas precisa ter uma ação conjunta no âmbito estadual e federal. Por isso precisa ter uma gestão consciente, inteligente, articulada. Muito bem, prefeito, futuro prefeito. Articulada, para que as obras que estão paralisadas possam ser concluídas. E o teatro, então, não é uma utopia. Existem várias cidades, Cascavel, tantas outras cidades, centros culturais que são tão movimentados. Há também, em trâmite, o curso de artes cênicas da nossa universidade. O teatro também serviria para trabalhar em parceria com a universidade. Então, a necessidade de terminar é um assunto complicado, mas que precisa ser dado uma atenção. E eu penso assim, né, que como o prefeito poderia articular com a Ancespar e os municípios da região a captação de recursos em conjunto com a Unicentro, que me parece que está responsável por esse teatro no momento. Sim. Né? Então, é uma responsabilidade do governo do Estado, né, onde a prefeitura precisa se articular, né, ou através de emenda parlamentar, ou através de outros recursos, porque provavelmente recurso do próprio orçamento da prefeitura vai ser difícil. Num orçamento participativo, a gente pode colocar isso em discussão para ver o que é a prioridade. Né? E uma das prioridades sendo o teatro, com representatividade desses grupos, a gente vai fazer essa articulação, né, para fazer com que essa obra seja concluída e mais uma obra dessas paradas aí no município comece a ser, de alguma maneira, servir à população. Né? Então, acho que com isso, né, a gente consegue encerrar, né, as perguntas. A Milene faz um destaque, né, sobre a cultura nos bairros, né, lembrando que esses espaços nos bairros são bastante importantes, e eu fiz questão de inserir no plano de cultura a questão dos pontos de cultura. Né? O que são esses pontos de cultura? Os pontos nos bairros, nas escolas, que a gente tem a possibilidade de desenvolver essas ações. Festivais e tantos outros momentos em que a população pode participar. João, pedindo licença para o Carlos Drummond de Andrade, então, e agora, José? Também aproveitando que a Milene pergunta, né, como que vamos levar para os bairros. E agora, José? Você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você morresse. Mas você não morre, José. Você marcha, José. José, para onde? João, você marcha, João. A marcha é a luta. João, para onde você marcha? João, para onde o movimento Irati 65 marcha? Para assumir a prefeitura. E para os bairros, para o interior, né? Para assumir a prefeitura, para poder, então, ir aonde o povo está. Levar, então, né, a arte e a cultura, democratizar a arte e a cultura, descentralizar a arte e a cultura. A arte e a cultura não pode ser para uma minoria. Precisa ser para todos e para todas. Muito bem, parabéns, Claudete. Nós vamos encerrar com uma fala, então, final, eu acho que do Davi, e assim a gente conclui, né? Quero agradecer novamente, Davi, pela tua disponibilidade, e você tem aí a oportunidade de fazer o encerramento da live com as suas considerações. Tá certo, gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer ao professor João e à professora Claudete pelo convite, expressar aqui a minha simpatia, meu apoio à coligação Movimento Irati 65, dizer que cultura ela abrange a todos, ela deve estar em todos os lugares, porque diz respeito à expressão e manifestação da coletividade.
A economia criativa hoje ligada à arte e à cultura, ela movimenta valores muito altos, ela possibilita aquecimento de vários circuitos e de vários roteiros econômicos, e certamente Irati fazendo essa articulação só tem a ganhar, só tem a atrair público, atrair mais turistas, fomentar as interfaces de esporte, lazer, turismo, gastronomia local, enfim, tudo isso. Né? Desejo boa sorte, desejo sucesso nesse plano de governo e que ele venha se concretizar da melhor forma possível. Muito agradecido, um abraço a todos de Irati. Muito obrigada, Davi, pela tua participação. Você sempre esteve conosco aqui na nossa cidade, né? Então, fomentando a arte e a cultura. Eu espero, sinceramente, que você venha outras vezes para que nós possamos, então, trabalhar juntos, que você é um excelente profissional, uma excelente pessoa. Muito obrigada. Obrigada, então, João. Boa sorte, então, nessa marcha, né, João? Isso aí. E vamos lá, né? De punho cerrado, Movimento Irati 65. Há um movimento perfilando em cada canto, fustigando a voz que foi abafada. Há um movimento engajado, se fazendo sonho na vida do povo iratiense, que está atravessando a pandemia. Há um movimento 65, vasculhando memórias, culturas, tecendo na incerteza do amanhã a certeza de tempos melhores. Movimento Irati 65.